Boa tarde, pessoal. Sou a professora Lucila, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma atividade que está acontecendo na disciplina de Tópicos Especiais. É uma disciplina sobre experiências práticas, técnicas para elaboração e submissão de artigos acadêmicos. E na data de hoje, que é a nossa última aula dessa disciplina que está acontecendo no segundo trimestre, nós temos a honra de receber Ivana Ebel, que é professora de Edinburgh Napier University e que é uma especialista nessa área e vai conversar um pouquinho conosco sobre essa nova, vamos dizer assim, face da ciência, né, que é essa coisa de publicar artigos e as dificuldades que os alunos têm na redação, na submissão, no processo de avaliação e etc. Nós criamos essa disciplina no programa porque a gente começou a perceber que havia uma dificuldade dos alunos em acompanhar todas essas mudanças e o que são essas siglas todas, e como que a gente deve escolher um periódico, e como que a gente deve se reportar a um editor. Então, não era só a questão da escrita em si, né, que está muito ligada à pesquisa, ao orientador, mas também algumas práticas nesse sentido. E nessa linha, nós convidamos a Ivana para falar um pouquinho da experiência dela, né, o que ela, hoje fora do Brasil, vem trabalhando. Eu sei que ela vai se apresentar, vai falar o que faz, mas eu tenho certeza aí que a experiência dela vai ser muito rica e útil para todos nós. Então, Ivana, primeiramente queria agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que aí já está de noite. E não, né? Na verdade não está verão, não está tão escuro, mas está tarde e eu queria agradecer você participar junto com a gente nessa data. Eu que quero agradecer e quero começar saudando a professora Lucila. Muito obrigada pelo convite, por abrir espaço nessa disciplina, para essa conversa. Eu fico bastante feliz com isso. Eu quero agradecer também ao meu querido amigo Roger Pelizoni, que está aí e é aluno desse doutorado e que fez esse meio de campo todo. Roger, te amo. E também quero saudar os demais alunos que estão em sala de aula e todo mundo que está acompanhando a gente online nesse momento por essa conversa. É uma conversa, né? É um bate-papo sobre experiências pessoais, sobre a minha trajetória aqui por fora, né? E eu queria dizer que, de certa forma, eu tenho lugar de fala, porque eu sou de Santa Catarina, eu sou de Blumenau, né? Então, e hoje em dia estou aqui fora. Então, falando um pouco sobre esse processo de como construir uma carreira internacional, vem um pouco do que eu vivenciei e eu queria começar por aí. Então, eu queria saber se o pessoal que está cuidando da parte técnica pode colocar aquela apresentaçãozinha marota. Isso aí, vamos lá. Eu queria começar, então, me apresentando e queria deixar para a Lucila ficar muito à vontade de me interromper a qualquer minuto dessa fala, Lucila, que se tu quiseres fazer alguma interação, para não virar um monólogo, né? Por favor, sinta-se à vontade. Então, vamos lá. Eu preparei, assim, um roteirinho para essa conversa, mas a gente vai quebrando ela aos poucos, né? E a gente segue conversando. Quem eu sou, né? Eu sou de Santa Catarina, eu comecei estudando na FURB, em Blumenau, fazendo publicidade. É lá que eu conheci o Roger de vista, assim, ele já era veterano, e eu estava entrando na faculdade, uma história assim, e acabei me formando na Univale, né? Eu trabalhei muitos anos como jornalista, me formei em jornalismo, comunicação social, habilitação em jornalismo, né? Trabalhei como repórter editora, trabalhei com assessoria de imprensa, depois com jornalismo internacional. Eu saí do Brasil em 2008, desde 2008, então, que eu tenho trabalhado no exterior. Eu saí do Brasil para ir para a Alemanha, para ficar 2 anos, fazer um mestrado, e nunca mais voltei, estou aqui até hoje. Então, foi uma mudança grande, né, de perspectiva, assim. Eu sempre falo que eu fui jornalista na minha vida passada, né, que a gente tem várias vidas nessa trajetória, e eu falo, não, eu costumava ser jornalista na minha vida anterior, né. Eu comecei como repórter e editora do Santa, muito, muito tempo lá em Blumenau, também trabalhei na notícia, trabalhei no Rio Grande do Sul, né. Eu era muito jovem quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, e antes mesmo de estar na faculdade já comecei a trabalhar com jornalismo. Trabalhei com assessoria de imprensa, foi meu último emprego na área de comunicação e mídia, minha última
Meu último emprego no Brasil foi, na verdade, na assessoria de comunicação do governo do estado em Florianópolis, antes de eu sair. Eu saí do governo do estado, na época, o Luiz Henrique da Silveira ainda era o governador, e me mudei para a Alemanha, então, para seguir a carreira acadêmica. Na Alemanha, eu cheguei lá, tinha dinheiro para passar alguns meses só, não tinha muito dinheiro, tinha que me virar, tinha que encontrar um espaço, e aí foi que quando a gente começa a entender que quando se vai para fora, a nossa carreira prévia, ela perde muito a significância, né, as nossas eu tinha uma posição, de certa forma, respeitada, já era conhecida no meio da mídia em Santa Catarina, e quando eu cheguei na Alemanha, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém está lá para avalizar o trabalho, né. Então começa uma experiência completamente nova, da gente começar do zero, sem ser do zero, porque a gente já tem experiência, a gente tem essa maturidade, mas precisa se recolocar no mercado, né. Então eu comecei a trabalhar, comecei a fazer assessoria de imprensa para jogadores de futebol, que era uma coisa completamente fora da minha zona de conforto, e isso aconteceu de uma forma muito inesperada, assim. Eu estava em Bremen, no norte da Alemanha, e um dia de madrugada eu pensei assim: "Meu Deus, eu preciso de um trabalho. Quem é que eu conheço nessa cidade? Quem que eu conheço? Que referência eu tenho nessa cidade, né?" E eu só lembrei então de um brasileiro, que é esse que aparece na primeira foto, de camisa listada, que chama Diego Ribas. Ele é um jogador de futebol, ele jogava no time da cidade, ele era a estrela do time da cidade na época. E eu pensei: "Nossa, conheço essa pessoa", quer dizer, conheço, é um brasileiro também que está aqui, é uma referência, né. Entrei no site dele durante a madrugada, mandei um e-mail dizendo: "Olha, meu nome é fulana, estou aqui, né, quem sabe, talvez precise de alguém para fazer assessoria de comunicação". E 3 horas depois, o agente dele me escreve de volta dizendo: "Na verdade, a gente está desesperado procurando alguém para fazer assessoria para ele". E foi assim, então, que eu diria que eu consegui entrar na carreira, eh, reconstruir minha carreira como profissional de jornalismo e mídia, de relações públicas, internacionalmente, indo atrás das formas mais inesperadas de todas, sabe, não foi mandando currículo, esperando recomendação de alguém, mas foi, assim, no desespero, assim: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora?". E esse foi o processo. Também trabalhei por alguns anos na Deutsche Welle, na Alemanha, e também foi um outro passo para trás, antes de ir para frente, no sentido que, apesar de eu já ter 15 anos de carreira no jornalismo não, tinha 15 anos de carreira já no jornalismo em Santa Catarina e no Brasil, eu apliquei para uma vaga de estágio na Deutsche Welle e entrei lá como estagiária. Excuse me, só um minuto. Desculpa. Fiquei com 3 meses como estagiária na Deutsche Welle, então, e tive a oportunidade, então, de mostrar o meu talento, mostrar meu trabalho, mostrar minha experiência, e acabei sendo contratada, pela empresa, e fiquei vários anos trabalhando lá. Mas essa é uma lição importante, por isso que eu trago um pouco disso, que, de novo, numa carreira internacional, quando a gente está começando uma carreira internacional, eh eu não estou dizendo que a gente precisa se rebaixar, não é esse o sentido da coisa, mas é entender que as nossas experiências não são tão reconhecidas e não são tão válidas. Então, dar espaço para trás, em vez de procurar um acesso, sei lá, tentar um emprego diretamente para uma vaga na redação, jamais seria chamada, fazer o estágio, fazer as conexões, refazer as conexões, recriar o networking e então sim partir para um trabalho profissional, né? Ao mesmo tempo, no tempo que eu fiquei na Alemanha, principalmente, eu fiquei na Alemanha de 2008 a 2016, eu escrevi vários blogs, né, eu escrevi Fala Alemoa, De Volta à Nave Mãe, Hoje Tem Textão. São textos que se tornaram bastante virais, vários desses textos viralizaram, e é uma das razões que até hoje eu não respondo mensagem no Facebook. Porque volta e meia esses textos, apesar de já terem agora 8, 10 anos de existência, eles reviralizam, né, e aí eu acabo recebendo muitas mensagens por lá, nem todas extremamente simpáticas, mas foi uma forma de eu me manter conectada com o Brasil nesse tempo todo. Minha carreira internacional me levou para muitos cantos do mundo, né, eu já passei por mais de 40 países e aprendi outras línguas também, português, aprendi inglês quando ainda estava no Brasil, estudei inglês no Sesc, fiz muito pouco tempo de inglês, e aprendi muito inglês ouvindo música, vendo filme, essas coisas.
Depois acabei estudando espanhol, alemão, e agora ainda estou aprendendo um pouco de italiano, e ainda quero aprender francês e mandarim, são as próximas que vêm pela frente, porque nunca é suficiente, né? E se eu posso deixar um conselho hoje para todo mundo que está ouvindo aprendam inglês de forma proficiente, né? Falem inglês, falem bem inglês, porque a gente pode relutar contra todo o eurocentrismo, a gente pode fazer discursos, né, decolonialistas, mas é a língua que abre as portas do mundo, é a língua que se precisa falar para fazer qualquer coisa. Eu, como falei, fiz meu bacharelado em comunicação social e jornalismo na Univale, me formei na Univale e fui fazer um mestrado, então, na Alemanha. Por que eu fui para a Alemanha? Porque mestrado e doutorado, educação é gratuita lá, e então não precisava de uma bolsa para cobrir as mensalidades, as propinas, as taxas. Eu só precisava mesmo trabalhar e me manter por lá. Então essa foi uma razão, foi uma estratégia pela qual. E essa é uma estratégia interessante para quem está buscando doutorado de sanduíche ou quem está ouvindo a gente, está buscando mestrado e doutorado. Essa é uma estratégia interessante porque é muito mais fácil você conseguir financiamento para viver do que um financiamento completo, que vai cobrir também mensalidades da universidade, que é o caso do Reino Unido, por exemplo, onde elas são pagas e muito bem pagas, né? São valores bastante altos. Conseguir espaço, então, para fazer pesquisa fora, em países em que não se cobra mensalidade, é uma alternativa bem interessante para buscar uma carreira, para começar uma carreira acadêmica no exterior. Então, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Alemanha, estudei em Leipzig, fiz meu doutorado em Leipzig, é uma das universidades mais tradicionais da Alemanha, é uma das mais tradicionais no estudo de comunicação e mídia, e por coincidência é a mesma universidade onde a antiga chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fez o doutorado dela, ela fez um doutorado em Química, também em Leipzig. Ali no meio tem em 2017 uma pós-graduação, e essa foi para mim uma das diferenças culturais muito grandes da relação acadêmica da Alemanha e do Brasil para quando eu cheguei no Reino Unido, né? Aqui no Reino Unido, para você dar aula no sistema acadêmico, não existe uma obrigatoriedade, mas existe um estímulo muito grande a uma coisa muito similar a uma OAB, digamos assim, a um registro profissional de docente, né? E você pode aplicar para isso de uma forma independente, é uma banca que te julga, que te examina para te dar esse registro, ou você pode fazer uma pós-graduação em que o trabalho final dessa pós-graduação é o portfólio que você vai defender nessa banca para ter direito a esse registro, né? Então, a universidade onde eu estudava, onde eu estava trabalhando, que foi a Universidade de Derby, me ofereceu a oportunidade de fazer essa pós-graduação. Apesar de eu já ter o doutorado, eles chegaram e falaram: olha, você faria essa pós-graduação? Eu falei: olha, você está me dizendo que eu vou estudar no meu horário de trabalho, você paga para isso e ainda vou estar recebendo meu salário e não vou ter que pagar mensalidades? Eu falei: claro que eu faço pós-graduação, né? Claro que eu quero aprender mais, né? Mas é uma diferença cultural grande, então, assim, eu não sabia o que isso significava, né? Na entrevista, eles me perguntaram se eu estava disposta a fazer isso, se eu aceitaria como uma condição da minha contratação conseguir esse registro, e eu falei que sim, e por isso fiz essa pós-graduação, então, fora da ordem, né? Eu comecei dando aula no IELUSC, em Joinville. Eu trabalhava no Jornal Notícia e dava algumas aulas durante a semana à noite, e sempre fiquei alternando trabalhos na indústria, trabalhos no mercado, né, como jornalista, como relações públicas e a função acadêmica, assim. Mas sempre me faltou, apesar de eu amar a vida acadêmica, na época me faltava muita coragem de dar o passo e largar o mercado e ir para a vida acadêmica. Quando eu estava na Deutsche Welle, eu tive a oportunidade, então, de começar a flertar de novo com a carreira acadêmica, quando eu fui chamada para dar cursos para a Deutsche Welle Academy, que é o braço educacional da Deutsche Welle, e eu ia para o Brasil fazer treinamento de jornalistas que trabalhavam em rádios comunitárias no interior da Amazônia, em áreas da Raposa Serra do Sol, das terras de Macunaíma, Roraima, Santarém, Manaus, sempre no norte do país, focadas em jornalismo investigativo e ambiental.
né? Então, eu tive essa oportunidade de voltar a trabalhar com educação nessa época, e foi aí que eu falei, não, é isso que eu quero, né? A minha vida de jornalista, na verdade, estava terminando, e o meu desejo era, então, de me tornar uma acadêmica em tempo integral. Como se faz isso na Alemanha, né? Não se faz, é impossível, assim, é quase impossível. Existe um teto de vidro muito grande, apesar de eu falar a língua, apesar de eu reconhecer os meus privilégios de ser uma mulher branca, que se parece com os alemães, de ter um sobrenome alemão, de não ter um nome estrangeiro que destoasse, na hora de conseguir o emprego, porque existem esses preconceitos todos na Alemanha. Apesar de todos esses privilégios, existe um telhado de vidro muito grande para a entrada de profissionais internacionais dentro do mercado acadêmico alemão, né? Apesar de eu ter feito mestrado e doutorado na Alemanha, várias vezes eu mandava minha candidatura para vagas em que eu tinha certeza absoluta que eu cumpria todos os requisitos e nunca era chamada nem para entrevista. Assim, foram anos dando murro em ponta de faca. Durante todo o meu doutorado, apesar de eu trabalhar na Deutsche Welle, eu já estava tentando conseguir uma vaga em uma universidade alemã, e acabei conseguindo espaço na universidade que está citada ali, que chama Macromedia Universidade, que é uma universidade privada, e em que eu dava aulas em inglês, e que eu era professora horista, né? Muito similar aos contratos de trabalho das universidades privadas que a gente tem no Brasil, muito, muito similar. Pagava horrivelmente mal, né? É uma universidade, na verdade, é uma universidade muito parecida com um cursinho apostilado, em que o mesmo curso é dado em diferentes campos pelo país, as aulas são meio que moduladas, o professor tem pouca independência de reformular os conteúdos, porque tem um módulo líder, né? O líder da matéria, que meio que determina as provas e os exames são centralizados. Então, é um esquema muito apostilado de universidade, assim, é muito similar ao que se tem no Brasil nos cursinhos, né, mais na graduação na Alemanha. Então, eu comecei a dar aula nessa universidade, nesse esquema. Pagava muito mal, era um trabalho que não me deixava muito satisfeita, assim, porque a minha criatividade era muito limitada, o meu papel como professor era muito limitado, era tudo muito cerceado, mas foi a importância de colocar o nome de uma universidade alemã no meu currículo que me abriu portas para os próximos passos, né? Sem esse passo, sem eu ter conseguido dizer, não, eu estou atualmente dando aula numa universidade na Alemanha, eu não teria conseguido o próximo passo. Na época da Macromedia, eu já tinha entregue meu doutorado, mas estava esperando para a defesa, embora já tivesse os pareceres favoráveis que o processo é um pouco diferente, né? Na Alemanha, você recebe um parecer favorável dizendo que sim, que tem nível de doutorado. Então, basicamente, sabe que vai passar na banca, só não sabe exatamente como vai ser a avaliação. Então, eu comecei a procurar um emprego e eu prometi a mim mesma que eu ia procurar emprego em qualquer país que eu tivesse a oportunidade de construir uma carreira com uma vaga permanente, com uma vaga em tempo integral e com uma estabilidade para começar a desenvolver um trabalho de pesquisa, um trabalho, então, em sala de aula mesmo, de forma mais independente, né? E na época, meu único critério foi, depois de ter aprendido alemão, essa língua do inferno, eu não quero ir para nenhum outro país que eu não fale a língua já. Então, eu comecei a mirar nos países de língua inglesa, que eu já falava inglês. Portugal também, dei uma espiada e tal, dei uma espiada na Espanha, nas coisas, mas descobri que, na verdade, o Reino Unido oferecia muita oportunidade, e comecei a aplicar para algumas vagas no Reino Unido. Foi então que tudo aconteceu. Deixa eu só beber um pouco d'água. A construção da carreira no Reino Unido, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, na verdade é uma entrevista de emprego. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum padrinho, nenhuma referência, não existia nada disso, né? Eu simplesmente encontrei o anúncio online
li o anúncio, escrevi a minha aplicação, mandei, fui chamada para entrevista, fui entrevistada e me ofereceram um trabalho. As universidades aqui são públicas, né? Essa é uma universidade pública. Quando eu fui contratada como professora senior lecturer. Aqui existe uma diferença, né? Entre você ser lecturer e ser professor. No Brasil, todo mundo que ensina é professor. Aqui não é assim. Aqui, professor é um cargo, né? As pessoas são, geralmente, a sequência é associate lecturer, depois lecturer, senior lecturer, depois, geralmente, você vai ser reader, daí você vai ser assistant professor, daí você vai ser associate professor e, por fim, professor. Essas são as carreiras. Então, atualmente, eu estou no penúltimo degrau da carreira acadêmica antes de me tornar professora catedrática, né? Me tornar full professor dentro da academia britânica. Entrei na Universidade de Derby, então, como senior lecturer já, e com status de funcionária pública, com como é que se fala? Um estágio probatório de 2 anos, em que eu tinha que concluir, então, aquela pós-graduação e fazer o meu registro profissional como docente. Essa era parte do meu contrato do estágio probatório. E fiz isso, entrei na universidade, cumpri todos os degraus, fui crescendo dentro da universidade. A gente tinha quando eu entrei, havia só um curso de bacharelado, nós expandimos o programa, viraram um programa de bacharelado em jornalismo, viraram 5 programas de bacharelado em jornalismo, mais 2 mestrados, e eu comecei a ter alunos de doutorado em jornalismo pela primeira vez. A universidade nunca tinha tido doutorandos em jornalismo, né? Eu implementei todo esse processo na Universidade de Derby, recém-saída do meu doutorado, né? Foi um desafio bem grande, mas é mais ou menos assim que funcionou o processo. De Derby, fiquei 6 anos na universidade e nos últimos 3 anos tentando ser promovida e não conseguindo, porque encontrei de novo um glass ceiling, né? Encontrei de novo pessoas que me bloqueavam o meu crescimento na minha carreira, e decidi, então, mudar de instituição, abrindo mão da minha estabilidade, mas buscando caminhos diferentes. E acabei, então, fazendo um novo processo seletivo externo do zero para Edinburgh Napier University, que fica na Escócia. Ela era 2 cargos acima do que eu tinha, né? Pulando 2 cargos, então era um desafio bem grande conseguir passar nessa entrevista, até porque a Universidade Napier é a melhor universidade de jornalismo do Reino Unido. Né? Então, é uma universidade, na minha área, era a universidade para se estar, né? Não tinha nenhum outro, não podia ficar melhor. Né? Eu fiz o processo seletivo de novo, me ofereceram um emprego e, mais do que isso, por causa das minhas credenciais, me ofereceram já um emprego sem estágio probatório. Eu já entrei automaticamente efetivada dentro da universidade, sem estágio probatório, então foi um esqueci como se fala isso. Leap of faith, eu não sei dizer, mas foi um tiro no escuro, digamos assim, né? Vir para essa universidade para construir a minha carreira acadêmica aqui. Eu cheguei aqui em setembro do ano passado, está fazendo agora 1 ano que eu cheguei, e não podia estar mais feliz, assim, foi uma mudança bem interessante. Nesse processo todo de eu estar em Derby, eu comecei também a me integrar com outros acadêmicos e com o meio aqui, e atualmente eu fui agora, em junho, final de junho, começo de julho, eu fui eleita presidente da Associação Britânica de Jornalismo e Educação, que representa 59 universidades que ensinam jornalismo aqui no Reino Unido. É uma responsabilidade maluca pensar que alguém, né, uma brasileira que saiu lá de Blumenau, lá da FURB, lá da Univale, né, está aqui agora comandando uma associação que tem em si os educadores de jornalismo que educam as pessoas que vão trabalhar na BBC, que vão trabalhar no The Guardian, que vão trabalhar em grandes jornais e veículos de comunicação que fazem e que ditam como vai ser a comunicação no mundo, na verdade, né? O modelo britânico é muito copiado no mundo. Então, assim, é uma responsabilidade, assim, que
às vezes eu fico pensando, nossa, assim, dá aquela síndrome do impostor, assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Vou descobrir que elegendo a pessoa errada, sabe? Ainda existe isso, porque é uma honra muito grande, como estrangeiro, especialmente, ter chegado a uma posição tão alta dentro do meio acadêmico britânico, né? E essa é a parte sobre carreira. Falei demais já? Tá tudo certo. Tá todo mundo acordado ainda? Não, Tá. foi ótimo. Continuo ou a gente para e fala? Continuo falando agora? Eu posso continuar até o final? Como é que a gente faz? Não, eu só queria reforçar a importância de você ter tocado nesses assuntos, porque todos os alunos que estão aqui são alunos de mestrado ou de doutorado. E muitos têm intenção de doutorado sanduíche, ou fazer o doutorado integral fora. Então é importante, né, dizer e até mostrar que é possível, né, que as pessoas podem sonhar e podem ter experiências bem-sucedidas internacionais. Então é importante, acho que é uma referência muito positiva. Eu te agradeço aí pela generosidade em contar a sua história. Obrigada, Lucila, obrigada pelo carinho. Então, sobre publicações acadêmicas, na verdade eu vim aqui para falar mal, sabe? Eu vim aqui para criticar e para deixar todo mundo meio puto, desanimado, porque a vida é dura mesmo, não tem segredo, não tem como. Mas talvez a gente entendendo um pouco do que acontece, fique um pouco mais fácil de chegar lá, né? Então, a primeira coisa é que existe muita discussão na Europa, né? Sobre decolonização e sobre como isso é importante, como é bonito, né? Vamos valorizar outros conhecimentos, tal. Mas na hora de fazer a coisa não acontece, sabe? Por quê? Porque o corpo editorial da maioria dos jornais é eurocêntrico, é norte-americano, né? Estados Unidos, principalmente, Canadá, europeus, e a grande maioria homens brancos de universidades, então, americanas, estadunidenses, né, e europeias. São sempre as mesmas pessoas. O que acontece? Essas pessoas têm uma série de temas que elas julgam importantes para a pesquisa. Então, não se trata o julgamento não se trata muitas vezes de se a pesquisa é bem feita ou não, se o paper está bem escrito ou não. Se trata de se o tema para essas pessoas é interessante ou não. E para elas, geralmente, não é, porque ele é. A avaliação é feita pelo filtro da branquitude, né? Pelo filtro do eurocentrismo. Então, assim, por que raios interessa para eles uma pesquisa, sei lá, de mídia comparativa no interior da Amazônia, ou, sabe? A Amazônia até interessa, porque a Amazônia todo mundo gosta, mas vamos supor, uma pesquisa comparativa dos veículos de comunicação do Vale do Itajaí e Blumenau. Pode ter sido perfeitamente bem feita, né? Essa pesquisa vai ter muito menos chance de ser publicada do que a mesma pesquisa comparando os jornais do interior da Alemanha, porque a Alemanha está na Europa, é feita por brancos e acontece isso o tempo todo, né? Isso acontece não só nas publicações acadêmicas, mas na mídia de uma forma geral, né? As histórias que não têm apelo, as pesquisas que não têm apelo a essa branquitude acabam tendo mais dificuldade de chegar lá. Existem tentativas de transformação, de diversificação dos corpos editoriais desses jornais, existem pesquisas muito interessantes sugerindo isso, mas eu não vejo uma transformação pelos próximos, pelo menos, 20 anos, né? Porque as pessoas que chegam a esses corpos editoriais não vão abrir mão do status que lhes é concedido, né? Eu vejo pelo próprio jornal nosso, da Associação Britânica de Jornalismo e Educação, em que a gente tem uma dificuldade muito grande em trabalhar novas pessoas, em trazer novas pessoas para fazer parte desse comitê editorial, porque as pessoas que estão estabelecidas estão há 15, 20 anos editando o jornal, o Journalism Education, seguem ali aquela coisa do não largar o osso, né? Elas não largam o osso. Muitos já estão aposentados, já se aposentaram da carreira acadêmica, mas o osso do jornal continua ali, e com isso a gente perde a oportunidade, então, de fazer essa diversificação, né? A outra coisa que acontece também, que eu acho que é bem problemática e é uma barreira muito grande, é que existem os países,
né? Os países europeus, cada um tem a sua importância, a sua independência, e as pessoas vão jurar por Deus que a Áustria e a Alemanha são completamente diferentes, não compartilham nada, é completamente diferente, é outra coisa, sabe? Enquanto, quando se tratam de pesquisas de assuntos relacionados a nós, ao Brasil, a gente só entra nessas pesquisas quando elas tratam do sul global, né? O Global South, and then, e aí já estava mudando para inglês. E aí o Brasil é um dos exemplos, né? Dentro desse processo, assim, as pesquisas, quando nós somos generalizados, o nosso conteúdo passa a ser importante. Mas quando a gente é visto só como, por exemplo, a imagem do bolsonarismo na mídia brasileira, ninguém dá a mínima, né? Agora, por exemplo, a imagem dos governos dos governos fascistas em países do sul global, né? Aí sim passa a ter importância, sabe? Existe essa generalização, essa forma um pouco burra, eu diria, de botar tudo no mesmo plano, né? Eu faço muita banca de doutorado por aqui, e eu vejo isso acontecendo muitas vezes, assim, na banca de doutorado, assim, por exemplo, eu fiz uma banca de doutorado em que a pesquisa era sobre jornalismo, mobile journalism, né? Jornalismo de celulares no Global South. E aí o Global South era Índia, Paquistão e África do Sul, né? Tipo, como assim, sabe? Aí todas as afirmações se referiam como, por que no sul global se faz assim, se faz assado? Eu falei, não se faz assim, se faz assado no Brasil, na Argentina, não se faz assim, se faz assado em tantos países africanos, sabe? Então existe essa generalização que às vezes nos impede de chegar com as nossas pesquisas para fora. Tem solução? Eu não tenho resposta para isso. Parcerias com outras universidades. Infelizmente, eventualmente a gente consegue publicar, mas essas publicações, eu quero dizer que, apesar do mercado estar errado, o mercado editorial dos jornais estar errado, a gente não consegue mudar o mercado, e se a gente quiser fazer uma carreira acadêmica, a gente tem que dançar a música que está tocando. Infelizmente, essa música é distorcida, equivocada, o modelo é equivocado, o modelo de trabalho, os acadêmicos fazendo trabalho de revisão sem qualquer tipo de remuneração, e os jornais tirando lucros absurdos na venda dos artigos que são publicados de forma gratuita, né? Então, o modelo é todo errado. Essa indústria é uma indústria extremamente equivocada, mas a gente não tem nas nossas mãos o poder de mudá-la nesse momento, né? Outra coisa que acontece, e acontece dos dois lados, né? Não existe um modelo certo ou errado, existem diferenças, é sobre a escrita acadêmica. Recentemente eu publiquei um artigo numa revista, era um artigo que estava engavetado há um tempão, e um amigo meu publica uma revista na Univale, falou, Ivana, não tens nada para mandar? Manda alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí mandei o artigo, daí ele falou assim, tu traduziu o artigo no Google Translator? Eu falei, não. Daí ele falou, porque o teu português está muito enviesado, né? E eu achei isso muito curioso, porque faz muitos anos que eu saí do Brasil e, na verdade, eu só escrevi o meu TCC do bacharelado em português. Depois disso, eu sempre escrevi academicamente em inglês. Então, a minha escrita acadêmica, para um brasileiro lendo, já não soa mais nativa. E é a mesma coisa que acontece para quem lê a escrita acadêmica do lado de cá. Não tinham erros de gramática, não tinham erros de pontuação, era possível ler o que eu havia escrito, mas a ordem, às vezes, das frases, a construção das frases não soava nativa. E eu sou uma pessoa nativa que fala português e que escrevi em português a minha vida inteira, jornalisticamente. Mas isso acontece, essa inversão da forma como se escreve ela é muito diferente de um país para o outro, né? Por exemplo, a escrita acadêmica brasileira é extremamente subjetiva, né? As frases são super empoladas e a gente usa palavras, né? A epistemologia do não sei o quê, não sei o quê. E esse tipo de vocabulário, esse tipo de construção aparece muito pouco, né? Na escrita acadêmica feita por nativos anglofônicos, né?
Outra coisa que é uma diferença absurda é o tamanho das frases, né? As frases da escrita acadêmica brasileira, assim, olha, eu começo a ler e olha, eu, tipo assim, eu sempre li muito em português, obviamente, né? Eu começo a ler no meio da frase, já me deu uma canseira, eu já nem me lembro mais, porque é o aposto do aposto do aposto do aposto, coordenação, com a coordenação da coordenação da coordenação da oração, e no final, eu já nem lembro quem era o sujeito, né? A gente tem que voltar atrás e rever. A escrita acadêmica em inglês requer frases curtas. As frases são curtas. As frases têm sujeito, verbo, predicado. Então, a gente escreve de uma forma mais curta quando escreve em inglês, né? Outra coisa, voz ativa e voz passiva, que está ao contrário. No Brasil, a maioria das coisas é em voz passiva, né? É o que foi feito. Não que não exista voz passiva em inglês, claro que se usa voz passiva, mas quando está se falando em pesquisa de ação, é muito normal se usar voz ativa, né? O que foi feito em voz ativa. A outra coisa são traduções literais, e essas são de chorar, sabe, assim, eu lembro que estava conversando com um acadêmico, amigo meu, brasileiro de uma universidade, de São Paulo, e ele falou: "Ah, vamos publicar uns artigos juntos, não sei o quê, não sei o quê". E eu comecei a ler os textos que ele tinha feito, em português, e ele tinha traduzido literatura brasileira inglesa para português, e aí tinha que ser traduzida de volta, e eu não conseguia entender a terminologia, ela não fazia sentido na minha cabeça. Eu desisti dos trabalhos, porque eu não conseguia entender os conceitos, né, porque as traduções eram muito literais, palavra por palavra, e não uma busca de entendimento, né. Nesse caso, a minha sugestão, a gente fala: "Ai, não usa o Wikipedia como referência", usa o Wikipedia, não como referência, mas como auxílio para fazer a tradução contextualizada. Procura o teu tópico, procura teu tema, procura aquilo que tu estás escrevendo, em português na Wikipedia, e aí vai lá, troca por inglês para ter uma ideia um pouco melhor de quais são os termos relacionados àquele objeto, né, de pesquisa. Ajuda muito, ajuda bastante mesmo, porque se a gente só traduz os conceitos, a coisa não funciona mesmo, né. E também nesse sentido são expressões que não fazem sentido, né. Por exemplo, eu botei aqui lugar de fala, porque lugar de fala é uma expressão que acadêmico brasileiro ama usar, né. E ela é muito pertinente, porque a gente só pode falar do que a gente tem no nosso lugar de fala. Essa expressão, não tem tradução, não tem um equivalente em inglês, sabe. Então, quando eu pego um texto acadêmico brasileiro na área, geralmente na área de gênero, que é uma área que eu estudo e flerto bastante com, as pessoas falam, eh, por exemplo, as pessoas não estão no seu place to speak, ou place to talk, ou place to discuss, só que isso, academicamente, não faz sentido em inglês. Eu entendo o que a pessoa quis dizer, porque eu falo português, mas qualquer pessoa que está lendo isso, o editor de um jornal em inglês, ele não vai entender qual é o conceito do lugar de fala, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado, essa foi só um exemplo com essa construção da estrutura do pensamento, de fazer essas traduções, ditados também, né, por exemplo, sabe aquela coisa do, ah, como é que a gente fala? Até fugiu agora. Em português, quando tá chovendo muito, tá chovendo de balde, né. E ninguém Canivete. canivete, ninguém, tu não pode colocar lá "It's raining knives", não faz sentido, né. Se for em inglês britânico vai ser "It's pouring it out", se for em inglês americano vai ser "Raining cats and dogs", sabe. Existem expressões e coisas para fazer referências a certas coisas que a tradução não é literal. E se a gente não cuida disso, o nosso texto perde sentido. E o que acontece é, quando um editor snob, do alto da sua branquitude europeia, está avaliando um artigo que já é sobre um tema que ele acha que nem merece estar no jornal, mas ele fala assim: tenho que ser inclusivo, vamos dar uma chance à decolonização". Ele pega o texto e ele começa a ler, e ele encontra esse tipo de expressão, automaticamente o julgamento dele não é
é uma tradução de uma expressão idiomática equivocada. O julgamento dele é, nossa, que pessoa estúpida. Sabe? Esse artigo é capaz de ele não terminar de ler ou ler de má vontade, a rejeição já começa nesse processo, né? E se dessa fala de hoje vocês puderem tirar um slide, uma lição, é a próxima, que é sobre a continuidade da linha de pensamento e a escrita em corrente. E eu vou explicar o que é isso. Em português, a nossa forma de pensar, ela é cadenciada. Eu faço uma sentença, e na sequência faço outra sentença, e essas sentenças se completam, né? Eu não repito as ideias de uma para outra, elas vão numa sequência, e obviamente, na nossa cabeça, elas têm uma conexão que existe ali. E a repetição de palavras de uma sentença para a próxima, em português, é vista como algo bastante negativo, né? É vista como uma pobreza de vocabulário, como uma falta de traquejo da escrita, né? Mas quando se escreve em língua inglesa, é diferente. A gente precisa disso. Esse texto aqui eu só improvisei 10 minutos antes da nossa conversa, só para explicar um pouquinho o que acontece. Sempre que vocês forem escrever em inglês, usem conexões explícitas e repetição. Repetir palavras em inglês não é feio, é a lógica da língua, né? Por isso eu coloquei algumas palavras em negrito aqui e vou ler esse trecho alto para a gente entender. Existem preconceitos linguísticos em relação aos pesquisadores que não são falantes nativos de inglês. Esses preconceitos, repete a palavra, né? Reduzem a chance de aceitação em jornais de qualidade, uma vez que o tom da escrita não é percebido como academicamente relevante. Esta relevância não está apenas relacionada ao uso adequado da gramática, pontuação de expressões idiomáticas, mas conectada a uma fluência difícil de se atingir. Essa fluência não pode ser ensinada e apenas acontece com décadas de imersão na nova língua. No entanto, existem formas de contornar essa falta de imersão. Percebem que as palavras são repetidas de uma para outra? De uma frase para outra? Se vocês pegarem artigos publicados começarem a analisar a escrita acadêmica feita por falantes nativos de inglês, esse é o pulo do gato. Quando eu comecei a usar essa estrutura na minha escrita, meus artigos passaram a ser aceitos. Porque antes eu diria só assim, ó, existem preconceitos linguísticos em relação aos pesquisadores que não são falantes nativos de inglês e que reduzem a chance de aceitação em jornais de qualidade, uma vez que o tom da escrita não é percebido como eticamente relevante, e isso não está relacionado apenas a, entendeu? Uma sentença super longa, cheia de apostos, eu escreveria esse parágrafo inteiro praticamente em uma sentença, e para publicar em inglês, para conseguir isso, a gente tem que quebrar essas sentenças e usar explicitamente palavras de repetição. Elas têm que existir, né? Quem me ensinou esse pulo do gato, eu fiz... As universidades aqui oferecem, assim, se eu quiser fazer um treinamento ou um curso por dia na minha universidade, ou 2 até, eu tenho acesso a isso. É uma abundância de capacitações acontecendo para professores o tempo inteiro. Existe uma preocupação muito grande nisso. Então, desde que eu cheguei em Derby, mesmo aqui agora em Edinburgh, eu faço isso, eu atendo qualquer tempo livre que eu tenho, eu vou num treinamento. Eu devo fazer uma média de, sei lá, pelo menos 60 cursos por ano de capacitação. E eu sempre aprendo alguma coisa nova. Esse curso foi um dos melhores que eu já fiz. A pessoa que fez isso é alguém que se formou em língua inglesa na Universidade de Cambridge, e que a pesquisa dele foi para entender os padrões linguísticos sobre os padrões linguísticos de publicações científicas. E aí ele descobriu essa lógica das ligações e ensinou as pessoas a fazerem isso. Quando eu comecei a escrever assim, e hoje em dia escrevo assim para tudo, escrevo e-mails assim, sabe? É o que mudou a coisa. Então, esse é o slide para levar para casa. E por fim, a última parte agora de eu falando, daí a gente pode partir para as perguntas depois disso, é sobre como, então, conseguir uma vaga acadêmica lá. Tipo, já tenho a minha capacitação, já fiz meu mestrado, já fiz meu doutorado, já sei escrever, já tenho publicação. Como é que eu vou conseguir o emprego?
Como é que eu vou entrar no mundo acadêmico? Que porta eu bato? Ligo para a Ivana? Não, esse é um privilégio que só o Roger tem. Mas como é que a gente faz esse processo? Esse aqui foi Roger. O Roger e a Lucila agora também. A Lucila também pode. A Lucila também pode. Mas o Roger pode ligar às 3 da manhã. Então, assim, como é que a gente faz? Onde é que estão essas vagas acadêmicas, né? Quanto ganha um acadêmico aqui na Inglaterra, no Reino Unido, de uma forma geral, tá? O salário é anual. Um professor que está iniciando a carreira acadêmica ganha em torno de 30 mil libras por ano. Eu não sei quanto dá isso. Deixa eu pegar aqui no Google rapidinho para dizer para vocês. Só um minutinho que eu estou abrindo uma janela para fazer uma conversão aqui, ó. 30 mil libras. 30 mil libras em real. São 184 mil reais por ano. Mas 185 mil reais por ano, mais ou menos, né? Então, agora eu vou fazer aqui a conta, porque como eu sou de humanas, deixa eu fazer a conta aqui. 185 mil dividido por 12. Tá, um professor que começa a carreira acadêmica no Reino Unido ganha em torno de 15.500 reais por mês. É mais ou menos esse o salário inicial de alguém que está começando a carreira acadêmica aqui. É bastante dinheiro? Convertendo mas na verdade, assim, né? A gente também paga aluguel em Libra, supermercado em Libra, enfim. Mas eu quero dizer que é um bom salário, não é uma carreira horrorosa para se ter, sabe? E eu tô falando disso de alguém que está recém-doutor começando no mercado, né? Eu não tô falando de alguém que já está trabalhando há vários anos, né? Porque a gente tem progressões salariais consistentes, né? E também quando se troca de emprego, também aumenta o salário. Então, tipo, eu não tenho reclamações do meu salário, basicamente, assim, eu vivo bem, vivo feliz com o que eu ganho. Mas onde estão essas vagas? Onde se encontram essas vagas? Como se faz para virar professor no exterior? Vamos lá. Na Alemanha, se vocês quiserem dar murro em ponta de faca, procurem um jornal chamado Die Zeit. As vagas acadêmicas são basicamente todas anunciadas nesse jornal. O processo seletivo, às vezes, é com 2 anos de antecedência, porque os alemães são extremamente organizados, né? E eles pedem a submissão de documentos, muitas vezes, ainda 2023, eles pedem documentos impressos, tem que imprimir as coisas e mandar pelo correio. Ainda acontece isso. Mas o Die Zeit é o jornal que tem a maior parte das vagas acadêmicas, está online, é só procurar por elas vão estar lá. Eu diria, honestamente, do fundo do meu coração, a não ser que você tenha feito mestrado, doutorado, e uma outra coisa que ainda existe lá que se chama habilitação, que basicamente são 5 a 6 anos dando aula como professor assistente, como assistente, né? E fazendo uma outra tese. E defendendo essa outra tese, que é a habilitação, ninguém tem chance, assim, não há chance de entrar numa universidade alemã sem ter esse tipo de qualificação. Então, se não fez mestrado, doutorado na Alemanha, eu diria que a chance de conseguir é muito pequena, né? Itália, Portugal, Espanha, países assim, você tem que ir no site das universidades e elas publicam os editais, tá? E seguir os editais. Cada edital, para cada instituição, pede coisas completamente diferentes, né? Tem os que pedem para mandar cópia de artigos publicados, tem uns que pedem para mandar carta de recomendação e currículo. É muito variado, não existe um padrão, né? A grande maioria, especialmente dos editais da Itália, eles exigem pagamento de taxa de inscrição no processo. Aí o processo paga a taxa de inscrição, daí eles vão fazer a seleção documental, e aí vão selecionar algumas pessoas para fazer entrevista, que em vez de ser uma prova, vai ser uma entrevista, mas é um processo similar ao do Brasil, para se entrar nesses mercados. Mas é no site das instituições, não existe, assim, um site que reúna todos os lugares, né? Agora eu vou falar do Reino Unido na Irlanda, que é o que eu entendo melhor, né? Que eu realmente sei como funciona. O site é jobs.ac.uk. Tudo que é AC é academic. Jobs.ac, jobs.uk.
Se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver que tem zilhões de vagas em todas as áreas. E tem muito, porque o mercado da educação superior no Reino Unido é extremamente grande, sabe? Só um parênteses, o mercado de educação dos Estados Unidos também é igualmente, né? Na época que eu estava procurando emprego, eu devo ter aplicado para pelo menos 50 instituições americanas, tá? Mandei meu currículo e tal. Eu nunca recebi uma única resposta, além de um e-mail automático do agradecemos a sua aplicação. Por quê? Eu não tinha visto, né? Então, o meu currículo nunca era avaliado, ele era automaticamente eliminado lá. A pessoa tem o direito de trabalhar ou não tem? Não tem, já nem lê a aplicação dela. Então, assim, eu achei muita perda de tempo, sabe? Assim, eu realmente nunca consegui nem ser chamada para entrevista, nem ser nada. No Reino Unido, na Irlanda, como é que é o processo? Entra-se nesse site, jobsac.uk, vai ter as vagas lá. Também pode ser no site da própria universidade, vai ter sempre uma área de jobs, ver o que está disponível, né? Eles pedem geralmente um currículo. Esse currículo varia. Às vezes o currículo você tem que fazer o copiar e colar dentro do site no modelo que eles querem. Às vezes é só fazer o upload do currículo. Depende da instituição. Carta de motivação, né? Se apresentando e falando das suas capacidades, esse tipo de coisa. Eles vão pedir cartas de recomendação somente se te oferecerem o trabalho, tá? As cartas de recomendação não são mandadas antes e elas têm que ser mandadas de forma direta de quem te recomenda para a instituição. Elas não são, tipo, a pessoa te dá a carta e tu dá a carta para a instituição, não. É um processo direto. E essa recomendação é só depois que tu for chamado para entrevista ou receberes a proposta da vaga mesmo. Eles vão confirmar se o que tu está dizendo é verdade. Muitas vezes tem questionários para responder quando se aplica para trabalhos, né, no Reino Unido e na Irlanda. E esse questionário é uma chatice de responder, porque as perguntas são, de certa forma, repetitivas, mas é ele que define a pontuação de quem vai para a entrevista ou não é o currículo. Eles fazem perguntas específicas sobre as suas experiências e capacidades relacionadas ao trabalho que está sendo oferecido, e as suas respostas recebem uma pontuação. Então, é muito importante responder esse questionário de uma forma bastante clara e se vendendo, né, a cada pergunta, né? Mandando essa aplicação, não se paga para aplicar, é de graça. Então, tipo, pode ser uma metralhadora giratória, atirar para tudo que é lado, porque não custa nada. A única chatice é tu responder a primeira vez as coisas, depois as perguntas se repetem muito, é só copiando e colando as respostas e ajustando, né? Eles fazem, então, a seleção de quem vai para a entrevista. Geralmente, para cada vaga, são entrevistadas entre 5 e 8 pessoas, no geral. Essas entrevistas, desculpa, pós-Covid, tendem a ser, a maioria online. Quando te oferecerem um trabalho, a oferta já vem como oferta de salário, nunca aceita a primeira oferta. Eu aceitei a primeira oferta, foi um erro. Existe sempre uma margem, não muito grande, mas existe uma margem de negociação do salário que é oferecido. Ninguém vai retirar a oferta porque tu está pedindo mais dinheiro, então ninguém precisa ficar com vergonha, porque é a hora de pedir mais, e já se espera que se peça mais, porque faz parte da cultura local se pedir mais. Quando se recebe uma oferta de emprego, o empregador já sabe que o entrevistado vai pedir mais, sempre. Ele já tem uma margem para negociação. As universidades te contratam, então, e determinam cláusulas do teu estágio probatório. A contratação, não existe um concurso, é uma chamada de emprego mesmo. Cumprindo essas cláusulas do estágio probatório, tu passas a ter estabilidade, em que tu só pode ser demitido por 2 razões. Uma delas é algum processo administrativo, por conta de ineficiência, por conta de N problemas, de assédio, qualquer coisa, né? Como acontece no Brasil. E a outra é caso, daí não se chama demissão, se chama redundância. E a redundância também pode levar ao desligamento se, por exemplo, a minha universidade decide administrativamente fechar todo o departamento de jornalismo, onde eu dou aula, porque estrategicamente não faz mais parte dos planos da universidade manter jornalismo, eles podem me fazer redundante. Eles podem me desligar da universidade porque o curso não existe mais, né? Eles têm que tentar me recolocar dentro da universidade em outros cursos, mas na não existência de possibilidade de eu continuar
tendo a minha carga horária em outros cursos, eu não posso ser reaproveitada, então eu posso ser desligada. São os únicos motivos pelos quais eu posso ser desligada da instituição, né? E, para quem mora no Brasil, o Brexit foi uma coisa boa. Para nós foi horroroso, assim, né? Tipo, eu entro no supermercado, tem dias que só tem banana, tem dias que só tem laranja, né? A gente não acha nada no supermercado, as estantes estão vazias, as coisas ficaram muito mais caras, enfim, o Brexit foi muito ruim, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas para quem é brasileiro e não tem nenhuma cidadania europeia, foi uma coisa maravilhosa, porque agora a competição por vagas é em pé de igualdade com todo mundo, e as universidades patrocinam os vistos. As universidades, essas vagas que são oferecidas, você pode aplicar sem ter visto de trabalho, sem ter nada disso, e a universidade te oferece o visto de trabalho para você vir. É bem normal, tenho vários amigos brasileiros, sul-africanos, de N países que vieram para cá com visto de trabalho, patrocinados pela universidade. Depois de 5 anos com esse visto de trabalho, você recebe a residência permanente, e depois de 6 anos, você pode, 1 ano depois de residência permanente, você pode pedir a cidadania britânica, né? Esse é o processo de aplicação para o Reino Unido, e é similar na Irlanda. E é isso. Falei. E agora a gente pode bater um papo aqui, se quiser tirar a apresentação da tela. Não sei se era isso que vocês queriam. Super obrigada, era isso mesmo. Eu não quis me interromper porque estava tão interessante que eu achei melhor comentar mais no final. A gente vai abrir também para ver se tem perguntas no chat, né, daqui a pouquinho. Então, quem tiver alguma questão para fazer, alguma pergunta, ou o pessoal aqui da sala também, se tiver alguma curiosidade, quiser perguntar alguma coisa, também vai ter um momento para isso. Mas eu queria começar pelo seu início, quando você fala da dificuldade, né, do tema, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que a gente bate muito aqui nos nossos, tanto na disciplina de metodologia, quanto nessa disciplina que é um tópicos especiais, que, assim, infelizmente, e eu também compartilho com você esse descontentamento do que está virando a ciência, né? A gente faz discussões sobre isso em sala de aula, e é uma pena, né? Eu conto aqui para os alunos que eu sou filha de professores universitários, e quando eu era criança, os meus pais orientavam, e eles os alunos iam na minha casa, né, fazer orientação com os meus pais, ou com meu pai, com a minha mãe e tal, e depois tocavam violão, faziam almoço, quer dizer, a academia tinha uma outra relação, né, entre as pessoas. E hoje a gente está nessa corrida por papers e journals e letrinhas, né, e JCR, mais isso, mais aquilo, e etc. Então, o que a gente bate muito não adianta a gente não vai conseguir escrever sobre o que a gente quer. Né? Se você quiser publicar realmente, se você precisa publicar porque você tem que defender, ou por qualquer razão que seja, porque você quer fazer currículo para fazer uma carreira internacional, ou qualquer que seja o motivo, você tem que descobrir quais são os hot topics. Você tem que acompanhar quais são os temas importantes de cada periódico. Você tem que entender a linha editorial de cada periódico. Né? Eu tenho lá um target, eu quero publicar em tal journal. Ok, qual que é a linha editorial daquele journal? É mais quali, é mais quanti, né? É mais teórico, é mais de estudo de caso? Então, essa questão do tema, o aluno tem que entender que é isso, precisa realmente saber tatear, né? Conhecer o campo que está pesquisando. Então, eu fico feliz de você ter tocado nesse ponto, porque tira um pouco esse romantismo, né? De que, a minha pesquisa é linda, eu fiz super bem, então eu vou conseguir publicar. Não vai conseguir publicar, né? Uma outra questão, você pode me interromper a hora que você quiser para complementar qualquer coisa, tá? Eu só estou aqui fazendo que sim, porque eu concordo exatamente com tudo que tu está colocando. Isso, é exatamente isso, assim. Então, por isso que a gente tem que conhecer. E essa disciplina, em especial, diferente, por exemplo, da disciplina de metodologia, que trabalha mais questões técnicas da redação, metodológicas, essa dá dicas exatamente disso. Olha, a gente não vai publicar no que você quer, vai publicar no que está sendo publicado. Talvez até do que é interessante para o editor daquele journal, né? Ou para o grupo de pesquisa. Eu
quando nas disciplinas, eu peço para as pessoas, quando vão apresentar, por exemplo, um paper, comece entendendo quem são os autores. De que grupo de pesquisa que é, de que país que é, né? Quem é esse cara, com quem ele trabalha. E hoje a gente tem a facilidade de essas bases de dados, com 2, 3 cliques, você vê a rede do cara toda, todas as bolinhas em todos os lugares. Então não adianta, tem que fazer a lição de casa, tem que estudar. O segundo ponto que eu queria tocar, que eu adorei também, foi a questão da barreira do idioma. Né? Você falou, você frisou, né? Precisa ter fluência no inglês. Sim, mas precisa também saber escrever em inglês. E é o que você disse. A escrita acadêmica, né, ela é diferente, inclusive, da escrita se você for ler um livro em inglês. Né? Eu morei na Inglaterra, eu fiz pós-doutorado na Inglaterra, na Royal Holloway University of London, eu morei em Londres, e enquanto eu morei aí, eu fiquei aficionada pela vida da Rainha Elizabeth. Então, eu ia em tudo quanto é sebo, né, e na rua, e nas livrarias, e eu comprava livros da vida, né, e tinha desde aqueles super clássicos enormes, né, que eu tenho em casa guardado com todo amor e carinho, foi quase uma mala só de livro que eu trouxe, até aqueles mais de fofoca mesmo, né, do que a rainha vestia, o que ela não gostava de vestir, as bobagens que o filho fazia, e etc., eram completamente diferentes, vocabulário é diferente, estrutura de frase é diferente, né? Então, você quer escrever em inglês, você tem que entender a lógica da língua escrita inglesa. Né? E que bom que a gente só precisa escrever em inglês, a gente não escreve em alemão, a gente não escreve em outras línguas, é só o inglês. Mas deixa eu só posso fazer um parênteses só nessa tua fala, que é extremamente pertinente, inclusive nos jornais, nos newspapers, né? Não journals, nos newspapers, existe uma média de palavras por sentença de acordo com a audiência do jornal. Então, se o jornal ele é voltado para audiências que são mais de classes trabalhadoras e com pessoas com menos instrução formal, as frases têm menos palavras. E aí, conforme... como tu falou, é muito, muito, muito diferente mesmo, né? Quando eu morava em Londres, eu tinha que ir para a universidade e era 1h10, mais ou menos, de trem. Então, eu deixava meu filho na escola, ia para o metrô, pegava um jornalzinho no metrô, que era gratuito, e ficava lendo, né? Para me distrair um pouco, e no trem eu ficava trabalhando, abri o computador e ele ficava trabalhando no que eu tinha que desenvolver. Mas era interessante porque é bem isso, né? Short phrase, quer dizer, as frases são curtas, até para chamar atenção mesmo. O vocabulário é muito metafórico, né? Usa-se muitas metáforas. Então, aí, às vezes eu li o negócio e não entendia o que queria dizer. Por quê? Porque era uma metáfora, não era um... Então, isso agora, não posso eu escrever um paper e usar metáforas, né, no paper, porque isso não vai ser aceito pelo editor, ou vai ser malhado pelo revisor, e vai ser rejeitado mesmo. E rejeita, não adianta, rejeita. Embora na escrita acadêmica em português tenha muita metáfora, né? Assim, a escrita ela é muito floreada. Assim, eu acho... eu vou fazer uma crítica agora, assim, que talvez... não me cancelem, por favor, não me cancelem. Mas eu acho a escrita acadêmica em português muito excludente. Ela é pomposa e hermética de uma forma que as pessoas que não são ligadas à academia não conseguem entender o que está sendo escrito pela forma tão floreada que ela é escrita, né? Eu acho que existe isso ainda como um fator de vou falar para os meus, quem não conseguir entender é porque é estúpido, né? E eu acho que a academia anglofônica consegue minimamente ser um pouco mais inteligível, eu esqueci a palavra, mas um pouco mais fácil de se poder entender. Ai, engasguei com a água. Tô falando, vai voltar. Bom, e outra questão que você tocou, eu acho super importante, é a tradução da tradução. Que eu falo muito aqui em sala de aula. O aluno lê o artigo em inglês. Ele pega as ideias do artigo em inglês,
traduz para o português. Faz o texto em português e aí quer traduzir para o inglês para mandar para um jornal internacional, britânico ou alemão, o que quer que seja. O que vai acontecer? Ele vai destruir o texto. Porque no momento que ele faz a primeira tradução, já não é uma boa coisa. Quando ele retraduz, aí mesmo que fica uma porcaria. Então, eu sempre digo para os alunos, qual é o objetivo do seu texto? É para uma revista nacional? Ok. Brasileira? Então você vai ter que traduzir realmente os textos que você está lendo para português e vai escrever o texto em português e paciência, vai seguir a lógica da escrita, que foi muito bem colocada por você naquele slide, as diferenças, subjetividade, frases longas, uma coisa emendada na outra, mas é a estrutura. Também não adianta você escrever um texto de frases curtas e em português, porque ele vai ser sofrer críticas. Então você tem que, para cada... você tem que rezar conforme a cartilha, né? Rezar a reza para o santo certo. Quando você sabe que o teu objetivo é um paper, é um journal em inglês, não traduz, vai escrevendo misturado, escreve um pouco em inglês, porque puxou dos textos em inglês, mas claro que a nossa língua nativa é o português, então na hora de escrever as suas ideias, coloque o texto em português, depois você melhora isso para o inglês, vai fazendo um Frankenstein mesmo, porque depois isso vai ficar mais fácil na hora de você fazer a tradução ou a correção disso para o inglês. É um pecado e é realmente muito difícil de você corrigir depois um texto que você fez, tradução da tradução da tradução. Lucila, isso que tu estás falando, assim, é de uma pertinência, assim, gigantesca, assim, né? Eu não podia concordar mais contigo, assim. Eu lembro também, mas aí vem uma segunda parte do processo depois que leva tempo e está ligado à imersão, né? Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, que eu vim, logo que eu saí do Brasil, eu pensava em português para escrever em inglês, né? E essa forma de pensar o que eu ia dizer em português e aí tentar traduzir na minha cabeça e escrevendo em inglês, já se perdia muito da ideia, já se perdia muito da essência, né? O passo da fluência é treinar o cérebro para pensar em inglês. Hoje em dia, assim, eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer falas, até como essa, assim, eu fico bem nervosa em fazer falas em português, porque o meu vocabulário fica meio perdido no processo, porque o meu cérebro, academicamente, hoje em dia, já não pensa mais em português, né? São 15 anos de academia exclusivamente em inglês. Então, esse processo, exatamente isso que tu falou, não tenta escrever em português e traduzindo na cabeça, não traduz no Google Translator. É preferível fazer um texto mal escrito, original em inglês e melhorar, do que fazer um texto bem escrito em português e tentar usar uma ferramenta de tradução. Exatamente. Então, fica aí mais uma dica, né? E, por fim, eu queria conversar um pouco sobre essa questão da carreira, né? E também o que envolve essa decisão, né, de ir para fora, etc. Primeiro, uma questão, uma curiosidade, né, que eu também não sabia, só descobri quando eu fui morar aí, na Europa. Se você disser que você é um professor, você tem um status na Europa, até para conseguir uma mesa no restaurante. Porque é um status, coisa que a gente não tem no Brasil. Se você disser que você é um professor aqui no Brasil, vão falar, coitado. Né? Tadinha, não conseguiu ser mais nada na vida. Mesmo aqueles que são professores por opção, que são professores por vocação, né, que fazem uma formação muito séria, brilhante, etc., não tem a mesma visão que tem na Europa, né? Você ser um professor, e claro, você chegar a ser um professor, né? Porque tem, como você falou, tem toda uma carreira a ser trilhada, que varia às vezes um pouco de país para país, varia um pouco nos Estados Unidos e Europa, mas é mais ou menos isso que você falou, né? E uma outra questão interessante é que no Brasil, o professor, ele tem que ser um ninja. Ele tem que fazer tudo. Ele tem que ser um bom professor de sala de aula, ele tem que ser um bom administrador, porque ele vai ter cargos, ele tem que ser um bom pesquisador.
E fora do Brasil não é bem assim. Você pode ter uma carreira só de pesquisador, você pode ter uma carreira só de professor. E você pode também ter uma carreira dos dois, se você quiser. Mas você tem essa opção, né? Eu tenho colegas que se mudaram dos Estados Unidos e que só dão aula, não querem fazer pesquisa, não fazem pesquisa e têm o mesmo salário, só que dão aulas, assim, tem que ser um showman, né? Tem que ser, porque é avaliado por isso, é avaliado pelos alunos. Então, essa dificuldade, né, no Brasil de você ser um faz-tudo, às vezes é prejudicial para a própria carreira, porque às vezes eu falo, né, o professor vira o pato. O que é o pato? O pato é aquela ave que faz tudo, mas não faz nada direito. Ele não cisca bem, ele não nada bem, ele não voa bem, né? E só faz muita M, né? Então, tem essa dificuldade. Então, o professor ele tem que também, aqui no Brasil, saber, olha, tá bom, eu vou ter que fazer tudo, bom, mas tem alguma coisa que eu preciso fazer bem. Eu vou me dedicar mais do que à graduação, eu vou me dedicar mais à pós-graduação, ou eu tenho um viés administrativo e eu quero virar reitor. Então, aí eu vou fazer toda a carreira administrativa. Eu diria que todo mundo que é contratado aqui, assim, ó, a quantidade, se você for no jobs.ac.uk, você vai ver que a grande quantidade de vagas é para lecture, né? E o lecture é o pato. A carga horária do pato é 33, é um terço para cada coisa, sabe? É um terço de administração, um terço em sala de aula, um terço de pesquisa, no geral, né? O que acontece é, com o processo de desenvolvimento da carreira, vai se mudando um pouco o que se faz ou o que se deixa de fazer. Por exemplo, atualmente, esse semestre agora, eu assumi a coordenação, eu coordeno todos os doutorados, eu coordeno o departamento de doutorados da área de artes e indústrias criativas, são 54 doutorandos dentro desse departamento, né? Então, o que acontece? Por isso, eu tenho menos horas em sala de aula. Eu passo até a minha parte administrativa maior. E a minha parte de dar aulas, eu só dou aula 2 dias por semana agora, tem 2 disciplinas no semestre. Então, assim, eu dou muito menos aula do que meus colegas. Eu tenho colegas que dão 4 disciplinas, né? E outra coisa que eu tocar em relação à carreira, que eu acho que é interessante também, é um pouco desse romantismo de que a vida lá fora é uma beleza. Não, a vida lá fora não é fácil, né? Não, não é. Eu me lembro quando eu me mudei, eu fui fazer pós-doutorado, meu filho tinha 9 anos quando foi, e o principal motivo de eu ter ido para fazer pós-doutorado, eu já fiz com vários anos de carreira, foi mais para ele aprender a língua quando criança do que por mim. Eu falei, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei de ter que aprender, né, inglês ao longo da vida e sofrendo. E realmente o inglês dele é excelente. Mas eu me lembro quando a gente chegou na casa onde a gente ia morar, né, eu fui buscá-lo no aeroporto, fui antes para a Inglaterra, aluguei casa, depois foi ele e o meu marido. Quando ele chegou lá, a gente mora na Lagoa, numa casa com piscina, né? Uma casa super gostosa, perto do verde, tudo. Ele olhou assim, a gente vai morar aqui, mamãe? Falei, meu filho, nós vamos morar aqui. Era uma casa vitoriana de 1850, né? Então é tudo diferente. O prédio é velho, a casa era velha, né? E estava reformada, estava linda, maravilhosa, carpete novo, reformadíssima, foi a melhor coisa que eu tinha encontrado lá. Mas, assim, algumas mordomias que a gente tem no Brasil, de luz do sol no inverno, por exemplo, né? Um verão no inverno, como a gente está tendo aqui, isso não existe na Europa. Eu levava ele para a escola, eu saía de casa às 3h30, quando eu voltava às 4 horas, já era de noite no inverno. E aí a gente tinha que ir no supermercado de noite, para fazer compra. Por quê? Porque tinha que ir no supermercado todo dia, porque a gente não tinha carro, então não adiantava fazer compra, não tinha compra do mês, tinha compra do dia. Então, essas coisas todas do dia a dia, ninguém conta, né? Ninguém te conta que vai ser difícil. Todo mundo só vê o glamour. Vai ser professor fora do Brasil, vai ganhar não sei quantos mil. Isso que você falou, né, que é o salário, é super legal. Só que tem que contar também que na Inglaterra, em Londres, por exemplo, uma casa como essa que eu morei, que era simples, custa de 2.500 a 3.000 libras por mês.
Então, você tem que ganhar muito mesmo, você vai gastar muito. Sim, a gente gasta exatamente. Como a gente paga aqui no Brasil, mas você vai no supermercado, as coisas são caras, não são baratas. Então, mesmo assim, eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né? Então, se o seu sonho é morar fora, você vai enfrentar tudo isso com muita leveza e vai ser feliz com o que você conseguir. E, claro, né, vai ser difícil, não vai ser fácil. Assim como também não é fácil para quem quer prestar concurso e virar professor no Brasil, principalmente nas escolas públicas, e a disputa é muito grande e cada vez mais as pessoas estão vindo mais bem preparadas para prestar um concurso, né? Por quê? Porque já estão vindo preparadas do doutorado, o que mudou muito nos últimos anos, né? Antigamente, quando eu prestei concurso, por exemplo, era difícil eu já prestei concurso aqui madura. Você pegasse um recém-formado, eu batia ele facilmente. Hoje, se você pegar um professor maduro, não sei se ele bate um recém-formado, um recém-doutor, porque o recém-doutor já vem, né, bombando, já sai do doutorado, cheio de papers e cheio de pesquisas, etc. Eu só vou dar um exemplo, Lucila. Eu queria mostrar aqui, ó, essa aqui, ó, atualmente é a temperatura do verão escocês. Eu vou te mostrar, então, a nossa temperatura do inverno florianopolitano. Eu não consigo ver, deixa eu espiar. Conta para mim. Isso porque hoje está frio. Está frio. Não. Ontem estava 20. Aqui não está frio hoje. Aqui não está frio hoje. Eu estou de casaco. Ontem estava de camiseta. Ontem fez 28. Eu estou de camiseta. Enfim, temos perguntinhas? Deixa eu só fazer um comentário com relação à questão da língua inglesa, né? Eu acho assim, o cuidado que tu tivesse com o teu filho em ele aprender a língua e não ter que passar esse trabalho todo, assim, é de uma generosidade muito grande, né, dos pais para com os filhos, né? Mas eu queria dizer para ninguém se desanimar. Por exemplo, eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Eu comecei a estudar inglês aos 32 anos, tá? Eu faço 48 em algumas semanas, então eu comecei bastante tarde a correr atrás disso, né? Eu na época fiz alemão na escola, mas assim, nossa, também não sabia nada de alemão, porque eu estudei em escola pública, eu sou filha da periferia, estudei em escola pública, eu não venho de uma família de dinheiro, meu pai era operário de fábrica, né? Então, eu nunca tive acesso a fazer cursinho de inglês ou aula disso, aula daquilo, sabe? Foi uma coisa que eu acabei construindo mais tarde, já trabalhando como jornalista. Eu fui estudar inglês no SESC, que era do lado do meu trabalho, e ouvindo música, e querendo e correndo atrás do idioma para chegar lá. Então, assim, não é tarde para começar, não é, não, porque eu devia ter estudado desde criança, porque se tu não estudou desde criança, tu não vai mais aprender. Não é isso. Hoje em dia eu dou aula e eu ensino alunos que vão trabalhar na BBC depois, sabe? Apesar de até os 32 anos não conseguir cantar uma música dos Beatles porque eu não entendi o que estava sendo dito na música. Muito bom, Joana. Bom, eu vou ler aqui a pergunta da Larissa. Ivana, obrigada pela sua experiência. Você saberia dizer o processo de busca por estadias de pesquisa, especialmente as de curta duração, que também acontece por esse site, o Jobs AC UK? Eu leio depois da... tá. Não é algo muito comum. Eu vou responder em termos da Inglaterra, tá? Não é algo muito comum. Geralmente, essa estadia curta de pesquisa ela é uma relação entre professor e aluno. Então, assim, ó, entra no site da universidade, todo mundo tem o seu perfil de staff, inclusive o meu não está online, porque ainda não fiz. Que vergonha. Mas procura pessoas, os autores dos papers que tu está citando, as pessoas que fazem parte da tua pesquisa, entre em contato com eles e pergunta sobre a possibilidade de fazer um estágio curto de pesquisa junto com essas pessoas, tá? Eu participo de muitos eventos internacionais, eventos gigantes. Agora, eu viajo o mundo inteiro dando pesquisas, conferências, e tem muitas oportunidades. E eu vou dizer o seguinte, todos os pesquisadores que eu era super fã do trabalho deles, assim, que enxergava eles como deuses inatingíveis, foram as pessoas mais simpáticas e mais receptivas quando eu me aproximei deles em conferências e quando eu entrei em contato com eles. Todos os professores medíocres
só me provaram que a mediocridade dele também está presente nas relações humanas, assim. Então, não tenham medo de se aproximar de quem vocês admiram mesmo, manda um e-mail e fala, posso fazer um estágio de pesquisa contigo? Porque, por exemplo, se um aluno quer vir fazer um estágio de pesquisa aqui comigo, ele vai me fazer uma proposta, eu vou aí e vou escrever um artigo, e a gente assina junto esse artigo, talvez o professor não queira assinar junto, talvez ele queira assinar junto, né, um artigo, então o aluno vem, eu ajudo ele nesse processo, ele faz esse artigo. É meu interesse também, porque eu preciso ter publicações também, sabe? E eu tendo alguém que eu supervisiono e essa pessoa está fazendo a parte dura da produção, para mim é uma vantagem incrível, né? Então, as chances de vocês obterem uma resposta sim é muito maior do que obterem uma resposta não. Mas não existe uma central de vagas de curta duração, é uma relação pessoal e, dependendo de cada universidade, ela vai ou não fazer uma concessão para que possa ser recebido ou não. É muito pessoal essa relação. Joia. Então, obrigada. Larissa, eu não falei, né? Mas a Larissa de Jaraguá do Sul, Ana Laura, não disse de onde é, mas... Ana Laura da Unesp. Não, do PPG Design da Unesp. Legal, da Unesp de São Paulo. Ó, estamos em outro estado. Muito obrigada pela tua pergunta e muito legal saber que tem gente de outras universidades também juntas nesse debate hoje. As perguntas clássicas, a pergunta que sempre vão te perguntar é por que tu quer trabalhar nessa universidade, né? Sempre, mas se tu entrares, só mesmo dando um Google, perguntas comuns, entrevistas acadêmicas, tem uma série de coisas que eles perguntam, né? Por exemplo, vão te perguntar a tua metodologia de dar aula, como é que é o teu perfil como professora, vão te perguntar situações difíceis que talvez tu tenha enfrentado em sala de aula, vão perguntar como é o feedback dos teus alunos, vão perguntar sobre a tua linha de pesquisa, depende muito do perfil da vaga, né? Se a vaga é uma vaga mais de pesquisa, se é uma vaga mais administrativa, né? Se é uma vaga mais para dar aula, então, ou se é a vaga do pato, que a gente que a Lucila bem conceituou, que é para tudo um pouco, então, né? Mas a pergunta clássica é por que tu estás aplicando para essa vaga? Por que tu queres trabalhar nessa universidade, né? E eu diria que as duas vezes que eu fiz as entrevistas, o bom humor as duas entrevistas que eu fiz no Reino Unido foi o bom humor que me deu o emprego, né? A primeira delas, eu estava na Alemanha ainda, eu estava dando aula na universidade na Alemanha, e a entrevista, eles tinham marcado a entrevista e eles se atrasaram, o painel se atrasou, e aí eles me escreveram e falaram, a gente está travado 20 minutos, tem problema? E eu respondi, tem, porque eu vou dar aula, né? Eu tenho que sair de casa a tal hora e eu não vou chegar, por mais que eu queira esse emprego, eu não vou me atrasar, não vou deixar os meus alunos esperando para ficar falando com vocês, porque vocês não cumpriram o horário. E aí eu comecei a entrevista, fiz uma apresentação, geralmente tem uma apresentação de 10 minutos que tu fazes para eles pegarem teu estilo. Eu respondi algumas perguntas e no meio da entrevista eu falei, olha, não me leva mal, mas a gente tem que terminar agora porque eu preciso dar aula. E terminei a entrevista no meio e fui embora. Isso foi sinceridade. E eu tinha certeza que eu não tinha conseguido emprego por causa disso. Eu falei, né? E, na verdade, eles ficaram muito impressionados com o meu compromisso para com os meus alunos, né? E foi uma das coisas a meu favor. Na segunda, como eu apliquei para um cargo que era muito mais alto que o meu, eu estava pulando 2 estágios da minha carreira para entrar na universidade aqui de Edimburgo, quando me chamaram para entrevista, eu pensei, essa gente chamou estrangeira só para ticar boxes, né? Só porque eles não devem ter mulher suficiente, então me chamaram, tipo, que perda de tempo, que nunca vão dar esse emprego. Aí eu estava no Brasil, eu tinha uma cirurgia no dente, para botar um pino num dente, e eu falei, vou fazer, a dentista não tinha outra data. Minha cirurgia foi às 8, às 10h30 da manhã da minha entrevista. Então, eu fui para casa e estava completamente anestesiada, metade do meu rosto anestesiado. E aí eles falaram, não quer beber água? E aí eu começava a beber água assim, e a água corria. E eu não conseguia falar direito, porque minha boca estava anestesiada, então eu estava falando meio assim. Só que eu levei a situação com bom humor, sabe, assim, eu falei, olha, essa entrevista tá toda assim, eu não tô no Reino Unido, que era onde eu devia estar, eu tô no Brasil, eu tô anestesiada, e aí eu lembro que eu peguei uma
uma foto minha com um abacate gigante, e botei. E eu estou num lugar em que o abacate tem esse tamanho, e era uma foto de um abacate completamente aleatório, assim. E as pessoas da banca começaram a rir de gargalhada da coisa toda e quebrou o gelo da entrevista. E a pessoa já está falando assim. Eles gostaram do meu desempenho e me ofereceram trabalho. Então, assim, ser você mesmo, estar relaxado na coisa e ser honesto, né? Nunca se vender com mais, assim, dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, quando não se é, fala a verdade, porque tu vai ter que entregar aquilo que tu está prometendo, né? Então, às vezes, é melhor se vender um pouquinho de menos e surpreender do que se vender lá como a última bolachinha do pacote e as pessoas descobrirem que tem um estoque inteiro quase passando a validade. Legal. A Gladys aqui dando... Gladys, oi Gladys, querida, outra amiga minha de longa data, obrigada por estar acompanhando a gente online. Não sei se vocês veem a pergunta também. Ela está perguntando sobre as tecnologias que usava em sala de aula. Isso é uma pergunta comum também. Que tipo de tecnologias você usa, que tipo de recursos, como você faz para buscar a interação de alunos que são um pouco mais introvertidos, o que você faz, por exemplo, se você tem alunos que estão no espectro autista, o que você faz se você tem alunos disléxicos. Tem uma série de perguntas que podem ser feitas também. Legal, muito bom. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês curiosidade, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Tá, Marquinha. Oi, Fana, eu sou a Camila, estou aqui atrás. Oi, Camila. Agradecer a tua disponibilidade, eu achei incrível a tua história. Eu sou de Santa Catarina também, então também eu olho assim, poxa, uma pessoa de Santa Catarina e eu achei muito legal também falar sobre a síndrome do impostor, porque infelizmente, né, por mais que a gente às vezes está lá na frente, avançou muito, mas poxa, um dia vamos descobrir. Eu queria fazer uma pergunta para ti mais geral. As perguntas que eu tinha, tu já foi respondendo, mas a minha pergunta, assim, tu tem uma trajetória incrível, né? Meteu a cara, foi para a Alemanha, não sabia falar, né? E aceitou, por exemplo, ser estagiário depois de ter uma carreira de sucesso. Não, mas eu vou voltar, ter essa humildade também de voltar e fazer. E deu certo, né? Está dando certo. Então, isso, assim, eu achei sensacional na tua trajetória. A minha pergunta é assim, a Ivana de hoje, né? Fosse olhar para a Ivana que foi para a Alemanha, o que tu diria? Que conselho tu daria? O que talvez você faria diferente? Sofreria menos? Seria melhor? Seria mais fácil? O que tu teria a dizer para essa Ivana que foi, assim, para a Alemanha com a cara e com a coragem, querendo estudar e com vontade de vencer? Primeira coisa que eu diria para ela é: come menos Nutella. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque é muito barato aqui, muito caro no Brasil, e aí é o problema. Mas se alguém me dissesse há 10 anos que eu estaria morando na Escócia, né, trabalhando no Reino Unido, eu ia dizer assim, cara, vocês são malucos, né? Tipo, não, isso não... A minha ideia era completamente diferente. Eu tinha assim, um plano meio maluco de ir para a Alemanha, fazer o mestrado, voltar para o Brasil e virar política. Eu queria fazer carreira política, virar vereadora, deputada, queria fazer esse tipo de coisa. E ainda bem que deu errado, né? Quer dizer, ainda bem que os planos mudaram. Para ti tá no Brasil, não sei. Né? Ainda bem que as coisas mudaram. Eu acho que uma coisa que é importante é a gente ter raízes, e eu sempre pensava assim, qual que é a pior coisa que pode me acontecer? A pior, de eu ficar assim, se eu não tenho de morar, não tenho o que comer, o que vai acontecer? Aí eu pensava assim, se isso acontecer, eu vou ter que chorar as pitangas para minha mãe, comprar uma passagem para mim de volta, em 20 vezes no cartão de crédito, voltar para casa dela e pedir, pelo amor de Deus, né, posso ficar aqui no cantinho, né? E arrumar qualquer trabalho que fosse para ressarci-la. Só que o meu pior incluía ter uma casa com TV a cabo, ar-condicionado, roupa, sabe? Um lugar para dormir, comida, estar perto de quem me ama. Então, assim,
o meu pior é muito melhor do que o melhor de muita gente. Olha o meu privilégio, sabe? Eu não tenho nenhuma razão para não ir, né? Então foi por isso que eu saí do emprego em que eu era assessora do governador, estava para cima e para baixo em helicóptero e jatinho, né? Saí, fiz uma festa de despedida e no dia seguinte eu estava numa acomodação estudantil na Alemanha, né? Aos 33 anos eu tinha quando eu saí do Brasil, acho 33, faz 15 anos agora, 33 anos. Sabe, a gente tem que ousar, sabe? Eu só ficava pensando assim, o meu pior ainda assim é muito bom. Se eu não fizer isso agora, eu vou passar o resto da minha vida pensando e se, né? E eu prefiro... E as piores decisões rendem as melhores histórias, né? Então, se tudo desse errado, ia ser uma história legal para contar do mesmo jeito, né? Mas deu tudo certo. Quer dizer, nem tudo foi... Tinha medo que eu não sabia como ia pagar meu aluguel do mês seguinte na Alemanha, sabe? Não foram tudo flores, né? Eu estava fazendo meu mestrado, eu tinha pouca grana, eu fiz caipirinha, em barraca de caipirinha, eu trabalhei em loja, eu fiz várias coisas que não eram relacionadas à mídia, porque eu tinha um objetivo muito claro de terminar o meu mestrado e seguir uma carreira acadêmica, então, né? E foi isso que foi me motivando a fazer as coisas, né? E trabalho é trabalho. O período que eu trabalhei numa loja, foi o período que eu mais aprendi alemão, e eu sempre encarava assim, ó, eu não estou indo trabalhar numa loja, repor estoque de loja, eu estou indo ter uma aula de alemão de graça, estou falando em alemão comigo o tempo inteiro, e meu alemão desenvolveu, assim, absurdamente nos 4 meses que eu fiquei na loja, muito mais do que se desenvolveu em 2 anos fazendo curso. Então, buscar essa coisa positiva. Camila, obrigada pela pergunta. Ivana, queria te agradecer, mas antes de agradecer a você, eu queria agradecer ao Roger e à Carol, que tiveram esse insight de amorzinha, tiveram um insight de linkar, né, de relacionar. O Roger um dia chegou e falou, olha, eu acho que tem uma pessoa aqui que vai contribuir, que vai ser muito legal. E fico muito feliz que tenha dado certo. Hoje é a nossa última aula, último encontro. Essa turma foi muito especial, muito dedicada, e eu estou saindo assim da disciplina apaixonada. Se eu pudesse, começava tudo de novo. Começava na aula 1 de novo semana que vem. E eu espero que eles tenham também aproveitado não só a palestra, mas toda a disciplina. E assim, eu gosto muito de dizer o seguinte: ok, estamos todos aqui com um objetivo comum, fazemos parte de um programa de pós-graduação, né? Estamos bem, uma nota 6 na CAPES, mas a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que publicar, é muito mais do que perder noites lendo papers. Então, façam com ternura. Façam o que tiver que fazer, mas façam com ternura, façam com amor, façam por vocês, né? Em primeiro lugar, por vocês. Nunca façam por ninguém. Nunca façam pelo orientador, nunca façam pelo programa. Não, façam por vocês. Que é isso que vale. Tá bom? Oi, Ivana. Oi. Ó, já que a hora que vier por cá, pro lado de cá, avisa o Roger que ele já junta a galera aqui e ele faz uma rodada de... Quando você vier pro Brasil, a gente vai se encontrar. Eu vou fazer um... Eu tô indo no verão, hein? Hoje tem o contato de todo mundo aqui, a gente vai fazer uma caipirinha. Lá em casa. Uma caipirinha. Você come carne, Ivana, não come carne? Como? Então, Eu só não como Nutella. Tá gravado, tá? Tá gravado. Olha só, eu queria muito agradecer a acolhida de vocês. Eu sinto um prazer imenso, assim, cada vez que alguém me chama para fazer qualquer coisa nas universidades, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, assim, para mim é um prazer enorme, porque eu sinto, é uma forma de reestabelecer esse link, né? De estar em contato com as minhas raízes, com esse processo todo, assim, é sempre fantástico. Roger, eu espero profundamente que eu não tenha te deixado em maus lençóis e que as coisas tenham sido da forma como tu tinhas envisionado e planejado,
E eu estou aqui à disposição de vocês. Eu sou horrível em responder e-mails, assim, minha caixa postal está abarrotada. Mas se alguém precisar saber de alguma coisa, fala ali com o Roger, eu dou um jeito, ou respondo à medida que eu puder, e fazendo, eu estou extremamente atarefada na universidade, com a Associação Britânica de Jornalismo e Educação, as coisas têm sido bem puxadas, né? Mas se alguém me quiser, alguém que está vendo online, me quiser falar na universidade, só me dá um toque, vai ser um prazer enorme estar com vocês. Lucila, milhões de obrigadas, e eu te encontro no churrasco em dezembro ou em janeiro? Bem combinado. Tá combinadíssimo, então. Gente, meu telefone e a gente combina. Por favor, compartilhem. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.